Sem mais demora, abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 12. Nós vamos ler dois textos essa noite. Provérbios capítulo 12, versículo 18. E vou te falar, queridos, senta aí na cadeira, aperta o cinto, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: é proibido você sair a partir de agora. Porque o Senhor vai falar de uma forma muito poderosa com você essa noite. Diga para ela: o Senhor vai falar de uma forma muito poderosa com você. Amém? Porque o tema de hoje, queridos, é um tema muito forte, mas muito necessário. Então já vou falar algo para você. Vou te pedir algo. E você vai combinar. Você promete fazer aquilo que eu vou te pedir? Amém? Amém? Tem gente que é corajosa, não sabe nem o que é, né? Ou é corajosa ou é mentirosa. Eu creio que é corajosa, amém? O que você vai pedir, pastor? Não fique com raiva de mim. Se você tiver que ficar com raiva de alguém, fique com raiva de Tiago, que foi quem escreveu, inspirado por Deus, né? Que é o texto que nós vamos expor nessa noite. E de Salomão, que é um dos textos que nós vamos ler. Por quê? Porque nós vamos falar algo muito forte, muito real, muito verdadeiro, e que você precisa ouvir nessa noite, amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu não vim aqui para ouvir aquilo que eu quero. Eu vim aqui para ouvir aquilo que eu preciso. Fala comigo, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então a nossa série de mensagens, pode colocar já aí na tela. Vocês conhecem a série, né? Isso é coisa de crente, mas o tema da nossa mensagem hoje é controlar a língua é coisa de crente. Repete comigo, diga assim: controlar a língua. Não, fala mais forte, diga: controlar a língua é coisa de crente. Provérbios capítulo 12, nós vamos ler só um versículo, porque como ensina, né, nosso mestre, nosso pastor Raimundo, em homilética e em hermenêutica, primeiro em hermenêutica, depois em homilética, é que você precisa aprender a interpretar a Bíblia. E algo para ser doutrina, ou seja, algo que se aplica realmente para nós hoje, o Velho Testamento fala e o Novo Testamento confirma. Então vamos ver o que diz o Velho Testamento, e aqui é só um texto, tem vários outros sobre a língua. Diz assim o versículo 18: há quem fale, ou há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Na minha tradução aqui, NVI diz assim: há quem fale sem pensar e fere como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Agora vá comigo para Tiago. Tiago, lá no Novo Testamento, já bem no final ali da Bíblia, depois de Hebreus e antes de 1 Pedro, capítulo de número 3. Esse texto nós vamos expor nessa noite. Nós vamos expor do versículo 1 até o versículo 12, que fala sobre o domínio sobre a língua. Você encontrou? Amém? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, como sabem nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal é homem perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Versículo 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Versículo 6. Assim também a língua é um fogo. Diga assim comigo: assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Versículo 6. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Mas o versículo 8 diz: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Versículo 9.
Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Versículo 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Eu queria que você dissesse comigo, diga, não pode ser assim. Versículo 11, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? E versículo 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém, queridos? Amém? Então fique comigo, se concentre, não perca a concentração. Peça para a pessoa que está do seu lado, não fale comigo agora, eu quero me concentrar na palavra do Senhor. Eu quero começar dizendo que, e talvez você já saiba, que a carta de Tiago, nós chamamos de a carta da praticidade. Porque toda essa carta de Tiago vai falar sobre algo muito prático, coisas que nós precisamos viver no nosso dia a dia, como igreja, como irmãos. Alguns chamam Tiago de provérbios do Novo Testamento. Por isso que eu fiz questão de fazer uma harmonia canônica aqui com o texto de Provérbios, porque o livro de Tiago, essa carta é cheia de sabedoria. Alguns chegam a comparar essa carta de Tiago como se fosse parecido com a pregação do Sermão do Monte de Jesus. Por quê? Porque ela tem muitos princípios práticos, atuais, urgentes e necessários para que eu e você possa viver uma vida boa. E Tiago dedica aqui boa parte do capítulo 3 e também outros versículos para falar sobre a língua, sobre a necessidade que nós temos de controlar, de fato de domar a nossa língua. Escute isso, o único ser a quem Deus deu o poder da palavra foi o ser humano. Todos os animais são lindos, são bonitos, são inteligentíssimos, são maravilhosos. Alguns cantam, outros, como o papagaio, até imita. Mas só o homem consegue falar, só o homem consegue raciocinar, só o homem consegue usar o poder da palavra para criar coisas, para criar circunstâncias, para resolver coisas, ou muitas vezes para criar problemas, para matar muitas vezes pessoas. Observem que os pássaros cantam, outros animais fazem sons, às vezes nos dão medo, mas só o homem, e somente ao homem, Deus concedeu o poder da palavra, porque só o homem, Deus deu o poder de ser a sua imagem e semelhança. E eu não sei se você sabe, mas o universo foi formado pelo poder da palavra de Deus. Tudo que existe, tudo que nós conhecemos foi formado pela palavra. Deus poderia criar tudo sem uma palavra, sim ou sim? Com certeza, Ele é Deus. Ele poderia ter feito, mas a Bíblia diz que Ele disse, haja luz, haja separação entre dia e noite, haja firmamentos. E Ele foi falando, e tudo aquilo que Ele falava acontecia. Da mesma forma que o universo foi formado pelo poder de Deus através das suas palavras, também o pecado entrou no mundo através das palavras de Satanás. O pecado entrou na humanidade através das palavras sorrateiras, enganadoras de Satanás. Foi Satanás ali materializado na serpente que através das palavras olhou para Eva e disse, é verdade que Deus disse isso? E deturpou tudo que Deus falou, e não só isso, convenceu Eva de fazer exatamente o contrário do que Deus havia falado. E aí a sua mulher, Eva, convence o homem, porque mulher tem esse poder de através das palavras convencer o homem, é verdade ou não é? Eva convence Adão que também come. A Bíblia diz que Jesus é a palavra, o verbo encarnado em ação. Então entenda que as palavras, elas têm um poder, e isso é fato, isso é verdade, amém? Nós não acreditamos aqui na comunidade da família, quero deixar isso bem claro, na confissão positiva, que é aquela que você fica falando coisa e não faz nada, mas só diz, não, porque eu estou falando vai acontecer. Tem gente que diz, eu vou ser rico, eu vou ser próximo, eu vou ser abençoado, eu vou ser não sei o que, você não sei o que, você não sei o que. Aí ele não faz nada, ele acha que só ele falar vai acontecer. Nós não cremos nisso, porque não tem
fundamento bíblico, mas nós entendemos sim, isso está na palavra do Senhor, nas escrituras sagradas, que há um poder nas palavras que saem da nossa boca. A palavra tem um poder terapêutico, ou também um poder venenoso. Nós somos testemunhas de como uma palavra, você sabe disso, de como uma palavra dita na hora errada, com a intenção errada, a pessoa errada, em circunstâncias erradas, causa um estrago terrível. É verdade ou não é? As palavras têm poder de criar feridas profundas na nossa alma, dores mais fortes do que qualquer dor física. Você sabe qual é um dos maiores problemas da convivência em sociedade? O uso desordenado da língua, o uso desordenado das palavras, a falta de controle, porque a língua, esse órgão tão pequenininho, ele é o órgão responsável para que eu e você, nós consigamos produzir as palavras. Pastor, por que você está dizendo tudo isso? Porque eu quero que você entenda que a Bíblia se preocupa em nos ensinar sobre o uso correto da língua e das palavras, amém? Então a grande pergunta é por que nós devemos, e esse é o tema, controlar a nossa língua. Por que controlar a língua é coisa de crente? E eu já quero ser muito direto. Deus está dizendo assim para você, olha, você precisa parar de querer controlar a vida dos outros e a língua dos outros e começar a tentar controlar a sua própria língua. Porque nós somos muito mestres de querer controlar os outros, a vida dos outros, até a língua, as palavras dos outros. Mas nós temos muita dificuldade de controlar as nossas próprias palavras. É verdade ou não é? E aí eu quero, à luz desse texto, principalmente do versículo 3 em diante, eu quero aprender com você aqui três razões, três motivos pelos quais nós devemos aprender com Cristo, com o Espírito Santo, porque somente Ele. É interessante que Tiago aqui, ele começa a falar o que é o poder da língua de uma pessoa sem Deus. Eu quero que você entenda isso. Ele diz, é um mal incontrolável, é um mal indomável, é o que leva direto para o inferno. Mas no final, ele está escrevendo para os irmãos e ele diz, irmãos, conosco não pode ser assim. Ele está dizendo assim, olha, lá fora, para quem não conhece a Deus, até pode e deve, vai ser assim, mas para a gente não pode ser assim. Amém, queridos? Então não quero que você pense que não, mas a própria Bíblia diz que é um mal indomável. Não, ele está falando do homem sem Deus, mas ele está dizendo que eu e você com Deus, para a gente não pode ser assim. Então vamos entender aqui três razões pelas quais nós devemos controlar a nossa língua. Diga comigo para você aprender três razões pelas quais eu preciso controlar a minha língua. Primeira razão, a partir do versículo 3, diga assim, porque a língua, pode colocar aí já o primeiro, não, primeiro ponto mesmo. Porque a língua tem poder de direção. Diga comigo, a língua tem poder de direção. Então escute isso, a língua, ela tem poder de direcionar uma pessoa para o bem ou para o mal. Através da língua, das palavras, nós podemos dirigir uma nação inteira, uma multidão de pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. É verdade ou não é? Nós poderíamos dar aqui vários exemplos. Nós poderíamos citar o exemplo do pastor, o Martin Luther King, que através das suas palavras, através da sua boca, através da sua língua, ele foi um dos caras mais influentes nos Estados Unidos, antirracista, principalmente com o discurso dele, né? I have a dream, né? Não sei falar inglês não, viu gente? Mas eu tenho um sonho. Onde ele dizia assim que eu tenho um sonho, que um dia os meus irmãos serão julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. E ali, através das suas pregações, da sua palavra falada, ele conseguiu dividir o período entre antes e depois. Porque antes dele, o negro ele não tinha a mesma condição do branco nos Estados Unidos, mas aquele homem conseguiu fazer algo extraordinário, aquele pastor batista, através das suas palavras, da sua pregação. Mas também nós temos exemplo, por exemplo, de Adolf Hitler. Quem nunca ouviu falar? Um dos grandes nomes do nazismo, onde através das suas palavras, Adolf Hitler era um grande orador, um cara que falava muito bem, um cara que tinha um poder de convencimento terrível. E através das suas palavras ele contaminou uma nação inteira, o povo alemão. E através das palavras dele, você sabe que levou à guerra, levou
o holocausto, a caça aos judeus, nossos irmãos, esses mesmos que agora estão sendo atacados pelo Irã, esses mesmos foram caçados um a um e mortos e colocados em câmaras como animais por causa do poder das palavras de uma pessoa que convenceu toda uma nação de que eles eram superiores e que os judeus deveriam ser exterminados da terra. E aí, Tiago aqui ele usa duas figuras para nos mostrar. Pastor Raimundo já falou isso muito bem, que a Bíblia, principalmente Jesus, ele gostava muito, mas não só Jesus, os discípulos como discípulos, como aprendizes, a Bíblia usa muito figura de linguagem. O que é figura de linguagem? São exemplos para mostrar algo. E aí, Tiago aqui usa algumas figuras. A primeira figura que ele usa, mostrando que a língua tem esse poder de direção, está aqui no versículo 3, acompanhe comigo, ele fala do freio. Diga assim comigo, o freio. Ele diz, quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal inteiro. Olha que coisa interessante. Quem já montou, de verdade, num cavalo aqui? Um burro, um jumento, né? Quem já montou num cavalo, num animal bravo, bravo mesmo daqueles? Queridos, um animal de montaria indomável, incontrolável, ele é terrível, ele provoca estragos terríveis. Ele não serve para nada, na verdade, só para fazer raiva e provocar estragos. Ele é extremamente perigoso. Mas se você pega um pequeno freio e você coloca na boca dele, Tiago está dizendo assim, se colocar um freio na boca de um cavalo, através desse freio eu consigo dominar o corpo inteiro. E ele está dizendo, eu e você somos do mesmo jeito. Então olha para a pessoa linda que está do teu lado, dá só um sorriso, não fala nada para ela, só sorri. Mas sabe o que a palavra está dizendo? Meu irmão, se você colocar um freio na sua boca, o Espírito Santo já controlou o seu corpo inteiro. Sabe qual é o nosso problema? É que nós somos piores do que cavalos indomáveis. Quem controla a língua consegue dominar os seus impulsos, a sua natureza. Aí se você for olhar em Tiago capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer o seguinte, abra sua Bíblia comigo nesse texto, faço questão, Tiago 1, 26, muito rapidamente. Ele vai dizer assim, contudo, 26, se alguém considera ser religioso, ser crente, como diz algumas traduções, ser cristão, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo, a sua religião não tem valor algum. Sabe o que Tiago está dizendo? Olha, você que diz que é crente, mas fala pelos cotovelos, a tua religião, o teu espiritualismo não tem valor, não serve para nada, pode jogar no lixo. E ele não fala aquele que freia, ele fala aquele que refreia. Quem sabe o que é refrear? Você vai saber agora. Sabe, você já teve o desprazer de andar num carro que está com problema de freio? E aí quando você vai frear o bicho, você tem que ficar pisando várias vezes e parece que não vai, e não vai, e vai, e vai. Freou. Alguns motoristas aqui já passaram por isso. Sabe o que é isso? É refrear. Refrear é frear várias vezes. Ele está dizendo assim, olha, você que diz que é cristão e não freia várias vezes e não passa o tempo inteiro, segura a língua, morde a língua, freia essa língua, para essa língua, a tua cristandade, a tua religião não vale nada, não passa de um trapo. Então escute, não é frear a língua, é refrear a língua. É morder essa língua até ela doer e parar de falar o que não deve. Como o pastor Everson falou de manhã, é parar com o chip do moído. Que tem muitas vezes nas nossas vidas. Tudo é um moído, tudo é uma reclamação, tudo é uma murmuração. Aí Tiago continua. No versículo 4, agora ele traz uma nova figura. Ele diz, olha, além do freio, eu quero mostrar para vocês como um pequeno órgão chamado leme pode influenciar o curso de um grande navio, inclusive de um transatlântico, de um navio de cruzeiro. Aí ele diz, olha, tomem como exemplo os navios, que embora sejam grandes, impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto.
Um navio sem leme, queridos, ele não vai para lugar nenhum. Não é possível controlar ele, ele anda louco, ele anda sem direção. Sabe o que Tiago está querendo dizer aqui para mim e para você? Meu irmão, se você não aprender a controlar sua língua, você é pior do que um Titanic sem rumo, sem controle e sem direção. Você vai sair esbarrando em tudo até se quebrar. Então entenda uma coisa, um pequeno órgão, a pequena língua, mas que tem o poder de influenciar para o bem ou para o mal, o navio inteiro. Tiago está falando para a gente o poder da influência das palavras. A língua tem o poder de dirigir o nosso corpo, tanto para o bem quanto para o mal. Você pode entender, não sei se você entende isso, que as palavras, elas movem o mundo, principalmente nessa época que a gente vive. Escute isso, gente. Hoje, a gente precisa entender que a guerra dos discursos, das palavras, das fake news, das notícias, de cada um ter a sua razão, a sua verdade, querer dizer que está mais certo do que o outro, e não mais tentar entender o ponto de vista do outro, mas todo mundo querer colocar a sua verdade como superior, tem movido o mundo. Isso é o poder das palavras. Romanos 10, capítulo 9 e 10, isso é tão sério que diz: é com a boca que nós confessamos Jesus como Salvador e expressamos a nossa fé. Ou seja, você crê, mas você precisa confessar com suas palavras a nossa fé. E sabe o que me impressiona? É que tem muito crente que nunca aprendeu a refrear, a frear sua língua. Eu fico logo desconfiado quando eu vou conversar com a esposa e vejo ela falando mal do marido dela, principalmente na frente dos outros. Por quê? Porque eu penso, se o marido, que é quem vive do lado dela, ela está falando mal, quem dirá de mim? Quem dirá dos outros? Se ela está falando mal, se o esposo está falando mal da esposa para os outros, que é quem está ali todo dia, quem aguenta, quem está ali. Eu não estou falando, queridos, num contexto de aconselhamento, não estou falando isso não. Estou falando é porque tem gente que não consegue refrear a língua de tal forma que às vezes está numa rodada de amigos no meio, todo mundo, gente que não tem nada a ver, e está falando mal do seu cônjuge, e acha que as pessoas não vão entender, e vão dizer: meu Deus do céu, Deus me livre de ser esposo dessa mulher, né? Deus use e guarde, transforme e dê muita paciência para o esposo, ou vice-versa. Há pessoas que dizem assim: pastor, eu creio na cura, na restauração do meu casamento. Eu sei que Deus vai fazer um milagre sobre a minha família. Eles até dizem, mas quando você vai ver a pessoa no dia a dia, o que ela fala sobre o seu casamento é só coisa ruim. Uma vez, meu pastor Raimundo chegou todo empolgado para uma irmã da igreja. Disse: minha irmã, seu filho está na igreja, que bênção. Ah, seu filho está indo para os cultos. Aí ela olhou e disse assim: pastor, aquilo ali para o diabo só falta o rabo. Aí meu pai disse que tomou um susto. Eita, minha irmã, então ele na igreja é um e na sua casa é outro. Mas muitas vezes, queridos, sabe, nós com a nossa boca terrível, nós atrapalhamos a obra que Deus já está fazendo. Segunda coisa de por que nós precisamos controlar a nossa língua. Porque a língua, além de ter o poder de direcionar, como o cabresto do cavalo, como o leme no navio, a língua, em segundo lugar, ela tem também um poder terrível de destruição. A língua, de fato, existem casamentos que hoje foram destruídos por causa de língua, de fofoca, de fuxico. E aí Tiago agora usa mais duas figuras de linguagem para mostrar esse poder de destruição. No versículo 5 em diante, olha o que é que ele diz, acompanhe comigo. Da mesma forma, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Ele começa a dizer: a língua é como um fogo, e todo incêndio começa com uma fagulha, todo incêndio começa com uma pequena proporção. Eu não sei se vocês lembram que aqui em Petrolina, né, um tempo desse atrás, há alguns anos, uma das barracas de fogos de artifício pegou fogo, e foi uma explosão, foi uma bagaceira, foi ou não foi? Foi uma pequena faísca. Ei, escute, tem casamentos que estão sendo incendiados por causa de faíscas pequenas através da língua. É assim que acontece nos relacionamentos. Uma crítica, um comentário sarcástico, uma fofoca. A esposa fala uma coisa e o cara vai e faz aquela piadinha sem graça.
E aí o Satanás se aproveita daquilo, entra e faz a festa. Por uma pequena coisa, mas que provoca destruição. Benjamin Franklin disse algo muito extraordinário. Ele diz assim: o animal mais terrível do mundo tem sua toca atrás dos dentes. O animal mais perigoso do mundo esconde-se na sua toca atrás dos dentes. E Tiago já alerta aqui que a língua tem um poder de fogo, de destruição. A língua é fogo. Ele não diz assim, a língua é como um fogo. Ele diz que a língua é o próprio fogo. É um mundo, ele chega a chamar a língua, versículo 6, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Eu queria que você pesquisasse depois sobre uma experiência de um japonês chamado Masaru Emoto. Esse cara fez algo muito interessante. Ele pegou 2 potes de arroz e ele colocou os 2 potes em ambientes, em salas separadas. Isso é uma experiência científica. E aí ele colocou esses 2 potes de arroz fechados por um mesmo período. E ele escreveu assim, pote do amor. No outro ele escreveu assim, pote do ódio. E aí, todos os dias, vinha uma pessoa para um pote e começava a falar um bocado de porcaria do pote do ódio. E todos os dias vinha a mesma pessoa para o pote que estava escrito pote do amor e começava a falar palavras, lia a Bíblia, falava palavras do bem, palavras de adoração. E aí ele começou durante um tempo a observar. E sabe o que ele percebeu? O pote do ódio embolorou, ficou preto, ficou muito rápido. O pote do amor foi no tempo normal do arroz, ele foi com o tempo, ele foi apodrecendo, depois de muito tempo, enquanto o pote do ódio em pouquíssimos dias já estava todo preto, emborolado. Olha que coisa interessante, querido, até os animais, até a criação, até as coisas criadas por Deus, elas sentem o reflexo da boca, da língua, das más palavras. Pega uma planta e começa a falar coisas ruins perto dela, você vai ver, ela vai murchar. Por isso que tem gente que quando vai na sua casa, murcha as plantas tudo. Porque é uma boca terrível, de inveja. Existe uma empresa, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, chamado IKEA, que ela fez um teste, e isso é uma pesquisa científica contra o bullying. E durante 30 dias ela pegou também plantas e colocou pessoas falando palavras terríveis e outras falando palavras de amor sobre as plantas. E, gente, em 30 dias, aquelas que estavam no ambiente de palavras terríveis, todas já estavam mortas. A língua, diga assim comigo, a língua é como um fogo. Mas Tiago não para por aí, versículo 7. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas, mas ninguém consegue domar a língua, porque ela é um mal incontrolável. A língua é cheia de veneno mortífero. Além de ser um fogo, ele compara a língua a um pote de veneno, a veneno. E tem gente que só falta ter uma abertura na língua assim, fazer tsh. Quando ele começa a falar, chega e escorre pelo canto da boca, misericórdia. Queridos, a língua destrói amizades. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Escute isso. O que separa as pessoas, às vezes casais e às vezes amizades, na maioria das vezes não é a crise financeira, não é o problema das tribulações, não é quando vem às vezes uma situação muito difícil que um está passando e o outro não. A maioria das vezes o que separa, o que estraga com os relacionamentos é a língua. São o poder destrutivo das palavras, seja através da inveja, seja através da fofoca. Ele está falando aqui, queridos, que Provérbios 17, 9, muito interessante também esse texto. Ele diz assim, escute esse texto, o que encobre a transgressão, busca a amizade, mas o que renova a questão, separa os maiores amigos. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim, olha, se você ouve algo de alguém que é seu amigo, e normalmente o melhor amigo, ele tem a tendência de compartilhar com o outro, é verdade ou não é? Ele está dizendo assim, se você ouve algo de um amigo seu, e você encobre, você não passa para frente, você fica ali, ele é seu amigo, você só ora, você continua com a amizade. Agora, o que renova a questão, o que passa para frente, o que passa como um telefone sem fio para o outro, estraga a amizade.
Diga assim, está falando do fofoqueiro. Fala, olha para a pessoa que está do seu lado, está falando do fofoqueiro. Diz assim, não é de você. A língua determina onde está o nosso coração. Alguém já disse que a nossa boca é o microfone do nosso coração. E por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, me desculpe, eu falei da boca para fora. Mentira! Porque a boca é o microfone do coração. Você pode até ter falado de forma errada, você pode até se expressado mal, mas pode ter certeza, se você falou, é porque aquilo estava dentro do seu coração. Porque nós colocamos para fora aquilo que está dentro do nosso coração. Você está entendendo? Diga amém. Então o grande problema nosso, escute isso, o teu grande problema não é pensar às vezes o que não deve, embora esse seja um problema também. Não é muitas vezes supor o que não deve, é transformar em fala, colocar para fora aquilo que está dentro do seu coração. Porque, meu irmão, se tudo que passa na nossa mente nós colocássemos para fora, nós estávamos muito complicados. Tem gente que tem um coração podre, cheio de raiva, de rancor, de amargura, de maldade. E eu quero perguntar para você, como está o seu coração? Como está o seu coração? Sabe que o maior problema do fofoqueiro, geralmente, é o coração dele. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala especificamente sobre o fofoqueiro. Eu não tenho tempo hoje aqui para me aprofundar, mas a Bíblia inclusive fala das espécies de fofoqueiro. A Bíblia fala do cochichador, aquele que gosta de falar às escondidas, já viu? Cochichador é aquele que gosta de falar às escondidas, aquele que fala de pé de ouvido. Ele fala da vida das pessoas, geralmente daqueles até que estão mais próximos. E ele diz assim, eu não estou falando mal, eu estou só comentando. Eu não estou falando mal. Aí Salmo 41, 7 e 8 diz assim, todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Ele diz, a língua é uma praga terrível. Derrubou e este jamais se levantará da sua cama. A Bíblia também fala, além do cochichador, do que profere falsa testemunha. Inclusive Êxodo 23:1 diz, não admitirás na tua casa o falso testemunho, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres com ele falsa testemunha. Sabe quem é o falso testemunho? É aquele que julga os outros pelas aparências, ele nem sabe o que aconteceu. O irmão veio para a igreja, a esposa não veio. Ou o irmão sentou aqui, por algum motivo a esposa sentou lá. Aí ele disse, brigaram, você viu? Olha, fulano foi brigado para a igreja com a esposa. Mas aqui na comunidade da família não tem gente assim, para honra e glória do Senhor. A Bíblia fala do intrometido. É aquele que se envolve em assuntos que não lhe pertencem. A pessoa está falando uma coisa, ele entra. É isso aí. Aí você olha assim, te chamei para conversa, meu irmão. A maioria das fofocas acontecem de pessoas que surgem na conversa e não tem nada a ver com o assunto. Mas elas surgem. Porque todo intrometido é tolo. Diga para a pessoa que está do seu lado, todo intrometido é tolo. Porque se ele fosse sábio, ele não se intrometia na conversa que não compete a ele. Provérbios capítulo 20 diz, honroso é para o homem desviar-se de questões, mas o tolo é intrometido. Então não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Todo tolo é intrometido. E ele se intromete para falar o que não deve. Então, eu vou dar esse recadinho de Deus para você. Não se intrometa no que você não é chamado. Se não te chamaram, meu irmão, fique de fora e fique calado. Porque todo intrometido é tolo também. Pastor, e por que as pessoas gostam de fofocar? Porque não aprenderam a controlar a sua língua. Você já pensou que toda fofoca, ela tem raiz na falta de controle da língua? Por quê, pastor? Por amargura, porque tem gente que é amargurada.
E ele tem um sentimento inconsciente de vingança. Alguém magoou ele no passado e agora ele inconscientemente ele quer revidar isso em qualquer pessoa que ele convive. Tem aqueles que são rebeldes. E geralmente o rebelde, porque a rebeldia ela é caracterizada por um espírito de insubmissão. A Bíblia diz que rebelião é pecado de feitiçaria. Um filho rebelde é visto aos olhos de Deus como feiticeiro. E aí, porque ele é rebelde, ele não quer se submeter, aí ele começa a falar o que não deve. Por exemplo, nós lançamos, não estou dizendo que eu ouvi alguém falando, mas eu, como pastor, já estou preparado. Nós lançamos a conferência. Aí, queridos, essa conferência é uma conferência que nós estamos fazendo um investimento grande como igreja. Pastor, como é que vai tirar o recurso? É através dos ingressos. Mas na quinta-feira a gente vai ter culto gratuito aqui. No domingo a gente vai ter culto extraordinário gratuito aqui. Então, a conferência é sexta e sábado, é dia que não tem culto. É para você mesmo que está disposto a pagar o preço, os custos da conferência, para viver aquilo que Deus vai fazer durante esses dias. Aí tem gente que diz, agora os cultos têm que ser pagos. Não, meu irmão, você não vai ter que pagar culto. Quinta você pode estar aqui, domingo você pode estar aqui. Agora uma conferência, alguém vai ter que pagar os custos. E se nós queremos viver aquilo que Deus tem, a gente precisa estar disposto a pagar o custo. Pastor, eu não estou, então Deus te abençoe. Deixa quem está, porque tem muita gente de fora, de outras cidades, formando caravana, porque estão dispostos a pagar o custo, porque acreditam naquilo que Deus vai fazer. Por isso, queridos, que a língua é pior do que uma arma de fogo, porque uma arma de fogo, se atira em alguém, você só fere o corpo. A língua, você fere o corpo e a alma da pessoa. Tem gente que nunca mais se recupera de alguém que tem uma língua ferina, mortífera. Por que mais, pastor, que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas usam a sua língua como veneno, porque são orgulhosas, porque buscam a autopromoção. E quando eu busco a autopromoção, eu preciso desfazer, eu preciso dar rasteira em alguém para que eu cresça. E aí o meu orgulho faz com que eu fale coisas que não deveria, de pessoas que não merecem. E muitas vezes o orgulho ele dá causa à inveja. Porque geralmente, não sempre, o crítico ele é um invejoso. Eu tenho um princípio para mim. Todas as vezes que eu escuto uma crítica ou um elogio, eu observo o que essa pessoa que me criticou, me elogiou, está fazendo. Por quê? Porque se ela não está fazendo nada para o reino de Deus, ela é só mais um crítico de plantão e só mais uma língua venenosa, ela não vai me atingir porque eu já estou blindado. Porque a maioria das pessoas que criticam quem faz não estão fazendo nada. Mas quando a crítica vem de alguém que é sim uma pessoa de Deus, tem testemunho, tem fruto, está fazendo alguma coisa, eu paro e digo assim: Senhor, eu preciso melhorar, porque nós não somos perfeitos. Todos nós precisamos melhorar todos os dias. Essa semana alguém falou algo que me entristeceu. Disse: pastor, fulano viu um visitante, não tem nada a ver para a igreja. Falou assim: não, porque lá na comunidade da família agora é não sei o quê. E aí sabe qual foi a minha vontade? Eu disse: pastor Raimundo, minha vontade é pegar o telefone agora, ligar para essa pessoa e dizer assim: meu irmão, e todas as vezes, por que você está falando isso? Me fala qual o fundamento que você está falando isso. E todas as vezes que você precisou e a gente foi orar pelo teu casamento que estava destruído. E todas as vezes que a gente foi orar e Deus te abençoou com um negócio. E todas as vezes que a gente deu assistência. Agora porque você interpretou, aí Deus me disse assim: fique calado, porque sou eu quem te justifica. Eu freiei a minha língua na hora. Porque aí eu fui olhar, essa pessoa não está fazendo nada para o reino de Deus e nós estamos fazendo. Aí Deus falou comigo: pega todas as séries de mensagem desse ano e observa se alguma das séries de mensagem tem fundamento que essa pessoa está falando. Eu fui no YouTube, peguei todas as séries de mensagem e vi que na verdade essa pessoa fala mais do coração dela do que Deus está fazendo aqui. Não tem nada a ver. Eu falei: então que Deus abençoe. Eu não vou falar nada, eu vou só continuar fazendo o que Deus falou. Porque melhor do que agradar os homens é agradar a Deus. E eu quero finalizar, queridos. Sabe por que tem gente que também fala o que não deve? Por achar que isso é normal. Eu quero dizer para você, queridos, escute: falar mal dos outros não é normal. O diabo, ele está por trás de toda fofoca. Escute isso: toda fofoca tem raiz em Satanás. E ele sempre vai tentar normalizar as coisas do mal. Porque a fofoca acaba com os relacionamentos.
A fofoca faz com que as pessoas sejam hipócritas, te abracem e te digam: mulher, como você está linda hoje. Quando vira as costas, diz: meu Deus do céu, que mulher que não sabe combinar. Como é que vem com um sapato desse para a igreja? É desse jeito, queridos. Tem gente que acha que é normal falar dos pastores. Tem gente que acha que é normal falar dos outros irmãos. Fala mal dos seus próprios familiares, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Misericórdia, diga comigo: misericórdia. Aí cria uma falsidade terrível. Sabe como é que você detecta, biblicamente falando, um fofoqueiro? Marcos capítulo 1, versículo 2, já estou quase finalizando. Um fofoqueiro, ele sempre testa o seu espírito. Um gambá sempre testa o cheiro do outro. Um fofoqueiro sempre vai procurar se aproximar de pessoas que são fofoqueiras. Sabe por quê? Somente quem gosta do cheiro de um gambá é outro gambá. Um fofoqueiro não fofoca com outra pessoa que não seja fofoqueira, porque fofoqueiros sempre vão se associar. Sabe qual é o maior problema de alguém que conta uma fofoca para você? O maior problema não é ela, é porque ela está encontrando em você um ouvido para dar lugar. O maior problema de quem fala não é você, é porque ela está encontrando em você um ouvido para dar lugar. Paulo, ele diz assim, Romanos 16, escute isso, 17, ele diz: meus irmãos, ele fala muito claro, do fofoqueiro afaste-se. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que vocês aprendestes. Afaste-se deles. Agora, para finalizar, para você não dizer: pastor pregou só falando de coisa ruim da língua. Não, Tiago, ele fala tudo isso, mas ele finaliza, glória a Deus, falando que a língua também tem, esse é o terceiro ponto, também tem poder de solução. Diga comigo: a língua. Diga comigo: a língua também tem poder de ser solução. Vá comigo aqui para o versículo 9 em diante. Com a língua bendizemos ao Senhor Pai, mas com ela amaldiçoamos homens feitos à sua semelhança. Ele está falando do homem que não tem Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Mas, meus irmãos, isso não está certo. E aqui mais uma vez ele traz dois exemplos, duas metáforas. Primeiro ele diz: a língua é como uma fonte. Diga comigo: a língua é como uma fonte. E aí ele está dizendo no contexto lá, principalmente aquele contexto da Palestina, onde uma fonte de qualquer água representava a salvação de uma pessoa, porque ali até hoje é uma região muito desértica. E aí por isso que ele está dizendo assim: olha, meus irmãos, da boca de vocês não pode, da mesma fonte, jorrar água doce e água salgada. Ele está dizendo assim: a língua do cristão, a língua de vocês precisa ser fonte de remédio e não de veneno para as pessoas. A língua de vocês precisa ser fonte de cura. As pessoas precisam encontrar em nós fonte de vida que flui das nossas vidas, que é Cristo para a vida de outras pessoas. A nossa boca, queridos, precisa ser mais remédio e menos veneno. Diga assim: Senhor, bota a mão na sua boca aí, vai. Diga: Senhor, eu oro para que a minha boca, a partir de hoje, seja mais remédio, seja fonte de vida e não veneno para a vida de outras pessoas. Ele termina dizendo aqui que a língua é também como uma árvore, versículo 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aí mais uma vez agora ele traz uma comparação, uma metáfora, dizendo: olha, assim como a língua tem que ser uma fonte de vida, ela também tem que ser uma árvore que dê os frutos certos, porque fruto fala de alimento. Nós não podemos alimentar, ora, as pessoas com palavras boas e depois alimentar as pessoas com um alimento que vai dar dor de barriga. Nós precisamos, através da nossa língua, ser alimento para as pessoas. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Sabe o que Deus falava comigo? Eu quero levantar uma geração de pessoas. Eu não estou nem falando lá de fora, estou falando aqui de dentro dessa comunidade. Eu quero levantar uma geração de pessoas
que a sua língua seja mais médicos e menos juízes, onde sejam pessoas que de fato refreiem a língua. E eu quero finalizar com uma reflexão de Sócrates, um dos pais da filosofia, que é algo extraordinário, que tem tudo a ver com o que Tiago fala. Ele disse o seguinte: tudo que você vai falar e tudo que você vai ouvir, principalmente o que você vai ouvir de outras pessoas, você precisa passar por 3 peneiras. Diga comigo, 3 peneiras. Diga, 3 filtros. A primeira coisa que você precisa se perguntar é: o que essa pessoa está falando é verdade? A segunda coisa que você precisa se perguntar é: essa pessoa está falando isso para a pessoa certa? Eu sou a pessoa certa para essa pessoa estar falando? E a terceira coisa é: o que essa pessoa está me contando vai me ajudar a resolver o problema dessa pessoa, ou só vai criar mais problema para essa pessoa? Eu vou repetir, queridos. Todas as vezes que você ouvir alguém falar alguma coisa, a primeira coisa que você precisa se perguntar: o que essa pessoa está falando é verdade? Pastor Raimundo sempre fala isso, é verdade. Toda história existem 2 lados. Nunca compre como verdade algo que você não ouviu a outra parte. Segunda coisa, essa pessoa está falando isso para a pessoa certa, porque sabe qual é o remédio para o fofoqueiro? Quando ele vier falar alguma coisa, você diz assim: olha, eu não posso resolver isso, mas vamos aqui, deixa eu te levar a fulano, que ele é a pessoa certa, nós vamos resolver junto agora. Aí ele vai dizer: não, não. Eu disse: não, vamos, já que você está me falando, agora vamos lá para resolver. Nunca mais ele vai te falar, porque ele não quer solução, ele quer encontrar em você um ouvido para repercutir. E a terceira e última coisa é: o que você está me contando vai me ajudar a eu e você resolver a situação dessa pessoa ou não? Porque se não for ajudar, queridos, é só orar, não precisa ficar comentando. Ora que Deus sabe, Deus vai levantar as pessoas certas para resolver. Eu sabia que essa série de mensagens iria mexer muito conosco.